Senhor, amados. Ao nosso Deus seja honra, glória e louvor para sempre e eternamente. Por causa dele que nós estamos aqui, porque o amamos, o servimos. Quero dizer da minha alegria em ser lembrada para um momento tão especial, uma edição comemorativa, um ano que Deus em Cristo a todos os seus servos enganjados nessa obra, nesse projeto, abençoe, fortaleça, ajude. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 32. Estou tendo a alegria e satisfação de rever aqui muitos irmãos e amigos que amamos o Senhor. Quero apenas ressaltar a vida do irmão Medeiros, que é uma bênção de Deus para o meu ministério desde muito tempo. Foi ele quem gravou meu primeiro DVD e me incentivou a fazê-lo quando eu não acreditava em mim para isto. Não para pregar, mas para utilizar algum tipo de mídia, de gravação. E ele insistiu, eu aceitei o conselho e estou sendo abençoado até hoje. Muito obrigada, Medeiros, que isso redunde em sua vida em muitas bênçãos pela semeadura que você fez na minha vida. Livro do Gênesis, capítulo de número 32. Se você já encontrou, diga um amém. Versículo de número 10 diz assim: reconheço que não sou digno de toda a bondade, lealdade misericordiosa com que tens tratado o teu servo. Eu não tinha senão um cajado para atravessar o Jordão, e agora posso formar 2 exércitos. Para você que está utilizando a versão revista e corrigida, o texto diz: porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Você dá um amém por essa palavra? Desocupem suas mãos, coloque a sua Bíblia sobre o seu assento. Se você quer e pode, pegue firme na mão da pessoa que está ao seu lado e nós vamos orar juntos agora em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te bendizemos pela tua palavra que acabou de ser lida. Ela permanece no céu, mas é revelada à tua igreja pelas Escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales nesta manhã. Usa de misericórdia conosco por mais uma vez e exalta o teu nome. Nós oramos crendo no nome de Jesus. Amém. Você se assenta dizendo um glória a Deus. Queridos, o texto que acabei de ler, o fiz utilizando a Bíblia na versão King James. Talvez isso tenha lhe causado alguma diferença. E eu vou relê-lo. Reconheço que não sou digno de toda a bondade, lealdade misericordiosa com que tens tratado o teu servo. Eu não tinha senão um cajado para atravessar o Jordão e agora posso formar 2 exércitos. Você dá um amém por esta palavra? Esse texto que acabo de ler é a história de um homem sintetizada em apenas um versículo, após 20 anos de uma profunda experiência com Deus, no exato lugar que ele estava agora revivendo suas lembranças. Este homem é Jacó, que há 20 anos atrás esteve no ponto que estava no capítulo 32, no versículo 10 do Gênesis. E quando ele se vê no mesmo lugar que havia estado há 20 anos atrás, a primeira palavra que sai de sua boca é reconheço. Depois de 20 anos ter estado ali, ter vivido cenas ali, ter passado por coisas ali, ter sentido emoções ali, agora Jacó levanta sua voz no mesmo lugar para dizer a Deus: eu reconheço. Eu sei que ainda é embrionário
Eu estou introduzindo ainda o texto para que você confie plenamente no que eu estou dizendo. Mas eu quero desafiar você a levantar a sua voz e dizer o que Jacó disse. Diga: Senhor, eu reconheço. Eu estou orando para que nesta manhã Deus traga ao seu coração um batismo de reconhecimento. É muito natural, depois de caminhar algum tempo, nós concluirmos que não chegamos aonde queríamos, aonde gostaríamos, que não temos tudo que idealizamos, que não possuímos tudo que desejamos. Mas eu quero convidar a quem já está caminhando há 5 anos, a quem já está caminhando há 10 anos, a quem já está caminhando há 20 ou 30 anos, a se lembrar do seu ponto de partida, a se lembrar de onde você esteve há 10 anos atrás, se lembrar aonde você esteve há 5 anos atrás, se lembrar aonde você esteve 30 anos atrás, e que o Espírito Santo impulsione você a olhar ao céu nesta manhã e dizer: Deus, eu reconheço que eu não sou digno de toda bondade, lealdade e misericórdia que o Senhor usou comigo. Eu reconheço que um dia eu tinha senão um cajado, senão uma esperança, senão uma promessa, senão um apontamento, senão uma ideia, senão uma sombra, senão uma pontinha de fé, senão um desejo, senão um impulso e mais nada na vida. Mas hoje, depois de 20 anos, eu tenho tanto que posso dividir 2 exércitos. Eu não sei exatamente aonde você estava no dia 21 de maio de 1996. Na verdade, eu não sei aonde você estava em 21 de maio de 2000. Não sei aonde você estava em 21 de maio de 2015. Mas é interessante que, independente dos nossos inícios e datas, temos muito que agradecer. Jacó está dizendo: eu reconheço. O que é reconhecer? Reconhecer é conhecer novamente. Jacó está se vendo em um cenário onde ele já esteve um dia. Jacó está se vendo em uma região onde ele já pisou um dia. Talvez ele reconheça uma árvore, um arbusto. Talvez ele reconheça uma elevação de terra. Reconheça um ponto do rio aonde ele esteve. E reconhecer é conhecer novamente o que se tinha conhecido em outro tempo. A importância do reconhecimento é enxergarmos a vida como um todo, não como um fragmento ou um capítulo dividido em histórias. Alguns de nós estamos tão felizes com o que vivemos nos últimos anos, que esquecemos que nós não somos os últimos anos vividos, mas somos um conjunto, desde o nosso nascimento até aqui. Eu estou falando de gente que precisa reconhecer a sua própria história, porque caminha tanto e alcança lugares tão altos que perde a percepção de quem de fato é, não conhece nem a própria história. Há alguns que andam como se nunca houvesse sido pobre. Outros andam como se nunca houvesse pecado. Outros andam como se não tivessem um berço familiar onde o peso do sacrifício do pai e da mãe foi que propiciou a chegada dele no ponto aonde ele está hoje. Alguns que não reconhecem o útero espiritual que os gerou. Pelo contrário, ao romper, sai dilacerando o corpo da igreja que o deu à luz para viver uma outra história, fugindo do reconhecimento da sua própria vida. Deus lhe traz aqui, lhe senta nesta cadeira, para lhe dizer que você não nasceu na noite de ontem. Você tem uma história, e quem não é capaz de reconhecer a sua própria vida, não chegará a lugar nenhum. Eu me levanto na manhã deste
dia para dizer ao céu: eu reconheço Carlos e Wanda como meus pais. Carlos, que é um pescador, um homem que não estudou nem até a 3ª série, mas que com mãos santas impunha sobre minha cabeça e orava profetizando o meu futuro. Eu reconheço que comecei a pregar numa igrejinha de telha, onde só 10 pessoas congregavam, e quem passava na porta ria dizendo: a louca está pregando para as paredes. Eu reconheço que enfrentei descrédito e preconceito, mas o que me fez a promessa foi fiel para cumpri-la. Eu reconheço que estava sentenciada ao inferno, porque filho de crente não nasce salvo, mas ele olhou para mim com seu olhar de misericórdia, me tirando do império das trevas e me trazendo para o reino do Filho do seu amor. Eu reconheço. Sabe o que eu estou reconhecendo sobre mim? E sobre esse Jordão onde eu estou? Eu já passei por aqui. Jacó está parado olhando para aquele cenário e reconhecendo: eu já passei por aqui. Sabe o que eu tinha quando eu passei por aqui há 20 anos atrás? Apenas um cajado. Se você pode, diga isso após mim: apenas um cajado. Mas Jacó está dizendo agora: eu tenho tanto que eu posso formar 2 exércitos. Vamos voltar na história. 20 anos atrás, Jacó sai de casa, fugitivo. Não. A desculpa que Rebeca dá a Isaac é: Jacó precisa sair para conseguir uma mulher para se casar. Mas a verdade é que Jacó está saindo porque Esaú, seu irmão, quer matá-lo. Jacó sai de casa fugido para ser um andarilho, cheio de culpas escondidas. Enganou pessoas que acreditaram nele. Deixou para trás pessoas que ele amava e que nunca mais tornaria a ver, como sua mãe, Rebeca. E no livro do Gênesis, capítulo 28, o pai abençoa Jacó, despede Jacó e ordena a sua saída. O capítulo 28 não revela esta parte da história que Jacó está relembrando no capítulo 32, versículo 10. Mas segundo o que Jacó está lembrando, ele vai sair de casa com um par de sandálias, uma veste, uma mala, não, uma trouxa. E na sua mão, um cajado. O capítulo 28 não fala da existência do cajado, mas o capítulo 32, versículo 10, quando Jacó relembra a cena, ele diz: eu já estive aqui um dia, e eu só tinha um cajado. Jacó tem uma trouxa nas costas. Jacó tem uma roupa, um par de calçados e um cajado na mão. E a grande problemática do cajado é que o cajado não combina com nada. Não combina com Jacó. Não combina com a personalidade de Jacó. Não combina com o momento que Jacó está vivendo, nem com o cenário que ele está inserido. Sabe quem usava os cajados pelas ruas? Os patriarcas. Os chefes de família. Jacó não é chefe de nada. Ele acabou de romper com a sua própria família e enganar o seu pai. Sabe para que servia um cajado? Para que traços pequenos da biografia da pessoa fossem escritas e registradas nele. Ao invés de se ter uma carteira de identidade, se tinha um cajado. E nesse cajado, informações breves. Dá para imaginar.
o que tinha escrito no cajado de Jacó. Para que servia um cajado? Porque uma pessoa andaria no deserto com um cajado. O cajado servia para que os pastores registrassem as ovelhas que eles tinham, o gado que possuía, o gado que cuidava, o gado que administrava. Ele pegava o cajado nessa posição e esticava, e as ovelhas iam passando embaixo e ele ia contando as ovelhas. Jacó tem o cajado, mas Jacó não tem uma ovelha. Jacó tem o cajado, mas não tem uma vaca. Jacó tem o cajado, mas não tem um boi. Jacó tem o cajado, mas não tem nem aonde morar. Ele está saindo de casa para uma terra onde ele não conhece. E existem momentos na nossa vida que Deus nos obriga a andar com a representação daquilo que seremos quando ainda não possuímos nada. Oh, meu Deus! Aleluia. Jacó vai andando com seu cajado e não vem uma ovelha atrás. Jacó vai andando com seu cajado e não tem uma vaca atrás. Jacó vai andando com seu cajado e não tem um boi atrás. Algumas vezes, para admitir a promessa como verdadeira, vamos ter que ser ridicularizados, tendo um cajado na mão e nenhuma ovelha do lado. Mas se o Pai me deu um cajado, Ele sabe por que deu. E eu vou continuar no deserto com o cajado sem ovelhas, porque um dia esse cajado vai se tornar realidade. Será que você pode emprestar sua mão para Jesus usar? Toque no ombro de alguém, diga a ele: não quebre o cajado, não venda o cajado, não largue o cajado, ande com o cajado, as ovelhas já estão chegando aí. Ande com o cajado, as ovelhas já estão vindo aí. Ande com o cajado, as ovelhas já vêm aí. Eu tenho 5 coisas para lhe falar, e a primeira é: o cajado é a certeza que você terá. O cajado é a certeza de que você terá. Esses esboços vão ser pregados um dia. Continue segurando o cajado. Essas canções serão cantadas um dia. Continue segurando o cajado. Esses cursos de aconselhamento serão usados um dia. Continue segurando um cajado. Aquelas cadeiras serão preenchidas um dia. Continue segurando o cajado. Um dia as pessoas vão passar por aquele portão e vão entrar. Continue segurando o cajado. Cajado é a certeza que você terá. 2. Cajado é a promessa de que você será. Se incomodam até com a roupa que você usa. Anda todo arrumadinho, não é nada. Quem disse? Vem todo montado e ninguém dá oportunidade a ele. Pois é, não sou, mas serei. O cajado é a preparação para o que virá. Quem tem um cajado diz: não tenho ovelhas, mas quando elas chegarem, eu já estou preparado para contá-las e cuidá-las. O cajado, ei, guarda isso, é uma mensagem do céu para você dizendo: começou, você já tem alguma coisa. Você só tem jeito, já é alguma coisa. Você só tem nome, já é alguma coisa. Você só tem espaços vazios, já é alguma coisa. Você só tem 60 que acreditam em você, então já é alguma coisa. O cajado é o céu dizendo: eu já comecei a fazer o que eu disse que ia fazer. Mas o que mais me toca é que o cajado é uma mensagem do céu para mim, mas também uma mensagem minha
para o céu. Quando eu seguro, eu estou dizendo: eu acredito. Olha aqui. Eu não abandonei o meu cajado. Eu estou acreditando que o que o céu disse é verdade e vai acontecer. Levante a sua mão se o seu cajado ainda está aí. Faça um sinalzinho para o céu. E se você tem coragem para embarcar nessa, abra sua boca e diga: eu acredito. Olha o meu cajado aqui. Eu acredito. Sai de casa para tentar chegar no lugar onde vivem os familiares de sua mãe, com cajado na mão, sobe em luz, aonde ele vai ter um encontro com Deus e vai chamar o lugar de Betel. Tem pedra, tem anjos, tem escada e cajado. Se ele atravessou o Jordão há 20 anos com o cajado estava com ele em luz, em Betel. Deus lhe fala algumas coisas e ele segue o seu caminho até Arã. E quando ele chega em Arã, ele vai parar perto de um poço. Quem conhece a história sabe que ele vai parar num poço aonde haviam alguns homens. E esses homens eram pastores. Cada homem junto ao poço tem um cajado. E ele chega com o seu cajado. A única diferença é que aqueles homens tinham cajado e ovelhas. E ele, só cajado. Pense no constrangimento de estar entre pessoas que têm cajado e ovelha quando você só tem cajado. Quando ele vem chegando com o cajado, essa é a sua história de hoje para quem está começando e a sua história de 20 anos atrás para quem está caminhando. Quando ele chega com o cajado, eu imagino que um pastor olhou para o outro e pensou: deve estar vindo aí. Acabo de me lembrar de um rapaz que queria me conquistar e foi na minha casa com um capacete. E eu tive a infelicidade de levá-lo no portão da vila e descobri que o cara só tinha capacete e não tinha moto. Graças a Deus, né, bem, que chegou um de carro, aleluia. Jacó está nessa. Andar com um cajado sem ovelha é suportar o constrangimento das perguntas e algumas vezes dos olhares que são mais cortantes do que as perguntas. E a agenda, como é que tá? Dentro da bolsa. Quantas congregações tem lá? A igreja é grande? Quantos membros tem a sua igreja? Não. É só o cajado mesmo. Eu imagino que quem está no meio de pessoas que têm cajados e ovelhas, tendo só cajado, deveria se retrair, ou pelo menos o impulso natural é fugir. Alguns de nós evitamos meios onde nós não correspondemos às expectativas ou não nos sentimos à altura das pessoas que estão ali.
Você está quebrando tabus em estar aqui nessa manhã sem se preocupar com o constrangimento de não ter alcançado ainda o nível ministerial que você espera. Porque a tendência natural é a reclusão e o isolamento. Já que eu não tenho, já que eu não sou, já que eu não posso, eu vou ficar num cantinho isolado porque eu não sei nem como me comunicar com pessoas que estão no nível superior ao meu. Jacó entende que eles têm cajado e ovelha, mas ele tem cajado e promessa. Eles têm cajado e ovelha, mas ele tem cajado e graça. Eles têm cajado e ovelha, mas quem desceu de Betel agora e ouviu a voz de Deus foi ele. Eu tenho uma palavra para você: não se exima das decisões do município, não deixe de frequentar lugares, não se enclausure, porque você no momento só tem um cajado. Esse cajado é promessa, esse cajado é apontamento, esse cajado é história, esse cajado é garantia de que o céu está com você. Quebra esse casulo e anda, voa, é a tua hora. Fica igual o bicho do mato, escondido, se sentindo inferior. Eu não tenho sapato para ir lá, eu não tenho bolsa para ir lá, eu não tenho carro para ir lá, eu não tenho jeito para ir lá, eu sou menor. Para! Você tem cajado, tem graça, tem unção, tem promessa. Cutuca esse crente aí, diga a ele: quem tem cajado fica até abusado. Você está pensando que Jacó chegou assim? Não. Com o cajadinho dele, sem uma ovelhinha, já chegou dando conselho. Aleluia. Deus vai lhe colocar perto de pessoas que têm cajado, que têm ovelha, mas que precisam do conselho que vai sair da sua boca. Não se diminua, não se inferiorize, não se exclua do grupo. O preconceito nasce primeiro com quem pensa que não tem do que com quem realmente tem. Somos nós que nos isolamos, somos nós que dizemos que não podemos, somos nós que levantamos paredes em torno de nós mesmos enquanto não alcançamos a promessa recebida. Eu não posso e não devo me esconder atrás de paredes. Eu já tenho cajado, eu já tenho conselho, eu já tenho a graça. Jacó chega e diz: ei, tão cedo já pararam de trabalhar? Está se metendo em quê, cara? Tu só tem um cajado. Ninguém precisa saber, não é? Bom, se eu fosse vocês, eu dava água de beber às ovelhas e voltava. Os homens olharam, devem ter pensado: é por isso que ele não anda com ovelha, deve ser um nível superior de pastor. E aí ele pergunta: e essa pedra aí? Por que não tirou do lugar ainda para as ovelhas beberem água? Aí ele diz assim: não, é porque tem que esperar todos os pastores para juntar e rodar isso aí. Existem duas possibilidades essa espera acontecer: para que todos façam de uma vez só e assim se protejam mutuamente, ou que a ideia era: essa pedra é muito pesada, precisam de várias pessoas para removê-la. Jacó só tem um cajado. E ele pergunta assim: eu estou procurando um parente meu, Labão. Eles dizem: aquela que está vindo ali é a filha dele. Quando ele olha para a moça bonita, já gostou de estalo. Olhou para o poço fechado e não pediu licença a ninguém. Colocou a mão na pedra e tirou a pedra do lugar sozinho, para que Raquel desse água para as suas ovelhas. Eu estou falando de alguém que não tem cajado, mas que não tem ovelhas, mas tem cajado e tem conselho. Eu estou falando de alguém que não está vivendo o momento que ainda está para vir, mas que já tem a graça de Deus para propor soluções imediatas.
Eu estou falando de alguém tão precioso para Deus, que não nos vê pelos números que apresentamos, mas pela disposição que temos de servi-lo, que Ele vai lhe revestir com uma força tão poderosa, que transcende ao conhecimento humano, que você vai conseguir remover pedras que algumas pessoas já disseram que é preciso de muitas pessoas para tirá-la do lugar. Eu estou lhe convidando a levantar pelo menos uma de suas mãos, porque nesse momento o céu já está me autorizando a falar isto como uma palavra profética sobre a sua vida. Existem crentes aqui, líderes, pastores e pregadores, servindo em instituições onde pedras foram colocadas há muito tempo, e o que se diz lá é que não é possível tirar. Existem limites, existem situações embaraçosas, complicadas, que o que se é ventilado na igreja e nas reuniões ministeriais é que essa pedra ninguém tira de lá. Mas eu estou falando de um menino que está chegando e que acabou de descer do Betel de Deus, que não tem dinheiro, não tem ovelha, não tem mídia, não tem reconhecimento humano, nem apadrinhamento na terra, mas tem um cajado que o pai deu, e ele vai tirar a pedra do lugar e a água vai brotar. Vai para a casa de Labão. Durante 14 anos ele vai trabalhar praticamente em um serviço escravo. As leis brasileiras não permitem que uma pessoa trabalhe unicamente para pagar as suas dívidas ao seu empregador. Isso, para as leis brasileiras, é escravidão. Jacó vai trabalhar por 14 anos para pagar o dote das duas mulheres com quem ele se casou. Detalhe, a primeira ele não pediu. 14 anos. 14 anos sem poder comprar um terno novo. Pagando. 14 anos sem poder fazer uma viagem. Só vendo os amigos mandando as fotos de Israel. E você aqui mesmo. 14 anos. 14 anos sem poder trocar o aparelho de celular. Não vem dizer que não liga, porque a gente sempre liga. 14 anos sem poder levar os filhos numa churrascaria. 14 anos sem poder levar um menino no parque. Menos uma diarista uma vez por semana. 14 anos. 14 anos trabalhando para os outros ter. Bom, enriquecendo e você empobrecendo todo dia. Me freia, Espírito Santo, senão eu vou embora. 14 anos. Ele mantém o cajado na mão. O cajado destoa do ambiente. O cajado é uma piada na mão de um escravo. O cajado é uma brincadeira de mau gosto. Que patriarca é esse que vive de favor nas terras de Labão? Que patriarca é esse que trabalha para pagar as mulheres porque não tinha nem dote quando chegou na família? Que patriarca é esse que depende do que o sogro produz para ter alguma coisa? Ela adoece. Você recebeu uma promessa e já passaram 10 anos. Anda dizendo por aí que não é mais, eu não sou mais. Você está tão cansado de esperar que você pegou os seus esboços e escondeu na luz. Ele chama o sogro. E mais um tempo à frente, e diz: eu preciso agora trabalhar pela minha família. Eu não posso continuar assim. E é nessa hora que a gente é chamado de ingrato, materialista, mercenário e todo tipo de insulto. Que as pessoas pensam que família vive de brisa. Família não vive de brisa. Família precisa ser sustentada. Jacó chama o sogro e diz: agora eu preciso trabalhar pela minha família. Você já mudou meu salário várias vezes, só que não dá mais. Vou lhe fazer uma proposta. Deixa comigo as ovelhas malhadas, manchadas, escuras. Deixa comigo as ovelhas que não têm poder nenhum comercial. Deixa comigo o que ninguém compra. Deixa comigo o que ninguém vende. Pode ficar com as brancas, com as alvas para você. Deixa as malhadas para mim.
e eu vou separando. Eu estou dizendo que as minhas vão ser as malhadas e as escuras para não ter confusão, para você não pensar que eu peguei as suas são as brancas, as suas são as alvas, as minhas as malhadas, as escuras, as manchadas. Deixa ficar comigo. Labão deve ter pensado, não é fácil nascer ovelhas malhadas, escuras e manchadas. Também não tem valor comercial. Vou deixar. E deixou. E Deus começou a prosperar Jacó. Depois de caminhar caminho de 3 dias, depois de estender as varas e descascá-las até o meio, levar as ovelhas até o bebedouro para beber água. Quando elas iam até o bebedouro beber água, elas olhavam as varas erguidas. Elas começam a conceber diante das varas. E as ovelhas começam a nascer malhadas, salpicadas e escuras. Depois de 18 anos trabalhando, troca salário, muda salário, paga dívida. Agora ele tem uma estratégia, e a estratégia de sucesso. E começam a nascer ovelhas malhadas, ovelhas salpicadas, ovelhas escuras, o cajado na mão e a prosperidade chegando. Ovelhas malhadas, ovelhas salpicadas, ovelhas escuras. Ele começa a comprar o seu próprio gado agora. Ele pode comprar o seu gado. Agora ele tem boi, agora ele tem vacas, agora ele tem até camelas de leite, que não era fácil ter naqueles dias. A coisa vai multiplicando, 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 mas não foi fácil. 18 anos segurando um cajado, não foi fácil. 18 anos esperando a sua vez chegar. Mas quando a vez chegou, os filhos de Labão levantaram a voz e disseram: quê? Tá rico da noite para o dia? Cutuca alguém e fala: da noite para o dia não. Cutuca de novo e fala: 18 anos segurando o meu cajado. Tá lá, tá cheio de exigência. Só canta se pegar ele de carro. Só canta se ligarem o som para ele. Só canta se derem lanche para ele. É claro, 18 anos comendo coxinha, 18 anos debaixo de marquise esperando o ônibus passar, 18 anos tomando lama até de crente que passava de carro e ia embora. Você precisa entender que ninguém prospera à toa. Há um caminho. Respeite a história das pessoas. 18 anos segurando o cajado. Eléu e Récia. Um pastor chegou para mim e disse: você pregou na minha igreja muitos anos atrás, não lembra mais, né? Eu disse: lembro. Sua igreja fez história na minha vida. Oh, que bom. E foi embora. Eu olhei para o Leomar e disse: fez história. Eu tinha só 15 anos. Quem me levava para pregar era meu pai. O culto acabou, apagaram as luzes da igreja. Nós ficamos do lado de fora, chovendo, sem um guarda-chuva. Os carros todos foram embora. Meu pai tentando me abrigar com o paletó dele. E eu embaixo. Meu irmão, 18 anos com cajado. Pastor, é o reino. Não. Reino é um crente abrir a porta do carro, colocar uma menina de 15 anos dentro e um pai que não tinha um guarda-chuva e deixar na porta de casa. Eu não estou falando do sertão, eu não estou falando do Vale do Jequitinhonha, eu não estou falando de países da África onde a gente precisa ir para dar. Eu estou falando de zona urbana, de Rio de Janeiro, onde as pessoas por egoísmo querem ter, mas não querem compartilhar porque não tem o dom de compartilhar. Elas querem que nós trabalhemos para o enriquecimento delas, mas não têm o prazer de compartilhar as riquezas conosco. Mas não adianta o avarento e me você, quando o céu olhar e determinar que é a sua hora. Eu não sei de onde os recursos vão surgir, mas uma coisa eu sei: os filhos de Labão vão se indignar, porque você vai levantar o cajado que um dia não tinha uma ovelha para passar embaixo, e vão passar ovelhas, cordeiros, camelos, vacas, bois, jumentos, e o céu vai dizer para você: valeu a pena não largar o teu cajado.
Jacó está rico, milionário. Não dá mais para ficar na casa de Labão. O clima está hostil. Deus está sinalizando: saia. Você pensa que carregou muita coisa na sua última mudança? Gente, é tanta coisa quando a gente se muda que a gente até perde coisa no caminho. Só de presentes para o irmão, Jacó levou 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelos de leite com crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Só de presente para Esaú. Agora você imagina o que era dele. Imagina aquele monte de mulher levando roupa, sapato, perfume. E a criançada, 12, contando com Dinar. E se a ideia de que os 12 fazem menção apenas à confederação tribal que se tinha mais, é muita gente, com servos e servas. Mas no meio de tudo isso, a gente chega no capítulo 32, versículo 10. E Jacó, mesmo rico, mesmo milionário, ele ainda mantém nas mãos o cajado que ele usava há 20 anos atrás. O problema não é enriquecer. O problema não é ter uma mudança farta, dispendiosa. O problema é que alguns de nós, enquanto nos mudamos, perdemos o cajado da nossa primeira chamada. O que esfriou você não foi morar num apartamento maior. O que fez com que o teor da sua mensagem mudasse não foi o carro novo que você comprou. O que alterou a sua liturgia de culto não foram as cadeiras acolchoadas nem a instalação do ar-condicionado. O problema é que você perdeu o cajado no caminho. Jacó é o exemplo de que a gente pode enriquecer e continuar com o cajado. Jacó é o exemplo de que a gente pode crescer e manter o cajado, prosperar e manter o cajado, voar e manter o cajado, ser conhecido e manter o cajado, ampliar o ministério e continuar com o cajado. Porque se alguma coisa se alterou no cenário da sua igreja ou do seu local de culto, e isso fez com que você mudasse o cajado, isso fez com que você quebrasse o cajado, isso fez com que você substituísse o antigo cajado por um cajado novo. O problema não é o crescimento, o problema não é o dinheiro, o problema não são os números de dizimistas, o problema não são as filiais que se abriram, o problema é que o seu coração não foi fiel. Porque se o seu coração for fiel, podem aumentar o número das ovelhas, das vacas, das camelas, das propriedades. Você pode ser conhecido internacionalmente como evangelista, mas quem ouvir a sua mensagem de 20 anos atrás e ouvir a sua mensagem de hoje vai perceber que a roupa mudou, o cabelo mudou, o perfume mudou, o carro mudou, o sapato mudou, mas o cajado ainda é o mesmo. Pegue na mão desse obreiro que está do seu lado e diga a ele: aquele lugar de culto vai mudar muito ainda. Segure na mão dele e diga: o seu ministério vai crescer muito ainda. Segure na mão dela e dele e diga: o número de ovelhas vai crescer muito ainda. Mas pelo amor de Deus, diga para ele: pelo amor de Deus, não troque o cajado, não venda o cajado, não quebre o cajado, não abandone o cajado. Para
para você pregar lá, você não pode falar em línguas estranhas no microfone. Então me deixa pregar aqui, porque eu comecei orando em línguas estranhas e vou terminar o meu ministério orando em línguas estranhas. Quem quiser aceitar, aceita. Quem não quiser, até logo. Pastor, esse negócio de começar culto orando, isso está se tornando um incômodo para as pessoas. As pessoas não gostam de chegar num culto de domingo e dobrar o joelho. Mas o seu ministério não começou assim. Não estou falando do ministério da pessoa que está do seu lado. A pessoa que está do seu lado, o ministério dela começou com um moço tocando teclado e a igreja adorando de pé. O dele começou assim, deixa ele. Eu estou perguntando você, o seu não começou com o pessoal orando de joelho dobrado? Pode entrar doutor, pode entrar milionário, pode entrar filósofo, vai ter que dobrar o joelho com o pastor, porque eu não vou mudar o meu cajado por tua causa. O meu cajado vai continuar igual. Olha que pobreza, olha que pobreza. Um grande líder senta comigo para conversar. Ele diz, eu não tenho a igreja que eu quero. Eu me assustei. Eu não tenho a igreja que eu quero. Eu fui obrigado a fazer mudanças e concessões por causa das igrejas em torno de mim. Quê? Tá louco? As mudanças que fazemos, elas partem da experiência direta que temos com o Espírito Santo, de que elas precisam ser feitas. Afinal de contas, nós somos seres humanos em constante evolução. Estou dizendo evolução no sentido criacionista ou evolucionista. Não, nós somos pessoas que pensamos, que revemos coisas, que ajustamos coisas, que melhoramos. Agora eu vou alterar o meu cajado por causa do cajado do meu vizinho. Eu vou embarcar em mudanças que eu não acredito. Eu vou vender um produto que eu não uso. Eu vou aprovar o que o céu reprova. Eu vou fazer porque a maioria está fazendo. Então você tem uma máquina de xerox e não um cajado. Quem tem cajado se garante. Pega esse cajado e vai até o fim. Hoje eu tenho tanto. Diga isso bem alto. Hoje eu tenho tanto. Diga de novo. Um dia só tinha um cajado. Hoje eu tenho tanto. Faz cara de farto pela fé. Hoje eu tenho tanto. O que é que você imagina que ele vai dizer agora? Hoje eu tenho tanto que eu posso comprar uma fazenda. Hoje eu tenho tanto, um dia eu não tinha nada, hoje eu tenho tanto, que eu posso assalariar todos os ministros de louvor da minha igreja. Só estou falando coisa boa aqui, tá? Não estou falando nada ruim não, fazenda, ministro de louvor, só coisa boa. Hoje eu tenho tanto, que posso fazer todas as viagens internacionais que eu sonhei. Não. Hoje eu tenho tanto que posso formar 2 exércitos. Ah, isso é muito lindo. Porque exército é formado por gente. Soldado, então. Gente. Jacó está dizendo, um dia eu passei aqui sozinho. Um dia eu acreditei sozinho. Não tinha uma ovelha para passar embaixo. Um dia eu cantei sozinho. Um dia eu preguei sozinho. Um dia eu evangelizei sozinho. Um dia eu andei sozinho. Um dia eu medi o terreno dessa igreja sozinho, andando de uma ponta a outra.
E canta lá baixuri. Mas hoje eu tenho tanto. O que é que ele tem tanto? Camelos, vacas, ovelhas. Não, camelos, vacas e ovelhas não compõem exércitos. Ele está dizendo: Deus trouxe gente para perto de mim. Deus trouxe gente que acredita em mim. Deus trouxe pessoas que aceitam caminhar comigo. Pastor, pastora, levanta as duas mãos, eu estou profetizando. Tem gente dizendo: ele vai caminhar sozinho, ele vai ficar sozinho naquele púlpito. Mas eu estou como profeta de Deus nessa manhã para te dizer: Deus vai trazer pessoas. Faz melhor, abre os braços, faz melhor, abre os braços. Aproveita que ninguém está vendo, abre os braços, abre os braços, abre os braços. Fala agora para o Espírito Santo: traz aqueles que são meus, traz aqueles que são meus. O Espírito Santo sabe o nome, a identidade, o CPF, aonde eles estão. Se estão no prostíbulo, se está no tráfico, se está no espiritismo. Ele sabe onde está, ele sabe se está no catolicismo, ele sabe se está perdido, afastado, ele sabe onde está. Ele vai trazer um bando, 2 bandos, ele vai encher. Aleluia. Tem quantas pessoas lá com você? 30. É muita gente. 30 pessoas que acreditam que você não é um impostor. 30 pessoas que acreditam que você não é um mercenário. 30 pessoas que acreditam que você não é um falso profeta. Você pensa que isso é pouco? Em dias difíceis que vivemos em nossa igreja, alguns anos atrás, meu irmão me disse algo que eu não vou esquecer. E é isso que eu estou compartilhando com vocês. Ele disse para mim: 40 pessoas não são poucas pessoas. São 40 pessoas que sentam para nos ouvir, porque acreditam em nós. Elas não recebem nada para andar conosco. Pelo contrário, elas investem para andar conosco. Valorize cada pessoa. Elas não são um número. São pessoas que Deus trouxe e acreditam em você. São 10. São pessoas. São 100. São pessoas. São 800. Elas não viraram gado. Elas continuam sendo pessoas. Você precisa olhar nos olhos delas. Você precisa apertar a mão delas. Se você esqueceu o nome, chama de querido, de irmão, de filho, de filha. Depois você lembra. Toca, coloca a mão. Porque um dia você estava sozinho. Valorize sobretudo as primeiras que acreditaram. O valor delas é superior. Não como seres humanos, somos todos iguais. Estou falando de honra. Elas acreditaram primeiro e estão há mais tempo acreditando. Elas conhecem declínios seus que as que estão chegando agora não conhecem. Elas já viveram ao seu lado coisas difíceis que esses que estão chegando agora ainda não viveram. Elas conhecem fases suas tempestuosas que o membro que está apaixonado por você porque te conhece há uma semana não experimentou ainda. Valorize pessoas. Essa é a tua riqueza, Jacó. O resto é presente para Esaú.
que nunca foi pastor não sabe o valor que as pessoas têm. O resto é só para desfilar na sociedade e ganhar o crédito de algumas pessoas que precisam de sinais externos para reconhecer o que está acontecendo. Agora, para mim e para você, no fundo, de verdade, a riqueza não é o que temos. São os que decidiram voluntariamente caminhar ao nosso lado. 147 anos se passaram. Tanta coisa aconteceu na vida de Jacó, tanta coisa. Raquel morreu. José foi vendido. Rubem se deitou com a concubina de Jacó. Simeão e Levi aprontaram aquela tribulação lá com os homens de Siquém. Diná foi deflorada. Acontecendo coisas boas também. Embora Raquel tenha morrido, Benjamim nasceu. Embora José tenha sido vendido, Jacó o reencontrou. Conheceu até os netos, depois de pensar que não tinha filhos. Foi honrado por Faraó, o grande estadista do seu tempo. Mas em Gênesis capítulo 47 acontece uma coisa que me toca. No versículo 30 ele chama José na casa dele e diz assim: quando eu morrer e já estiver dormindo com os meus pais, tu levarás o meu corpo do Egito e me depositarás no túmulo dos meus antepassados. José disse: eu vou fazer, pai, conforme as suas palavras. Versículo 31. Contudo, Jacó insistiu: jura-me. E José lhe jurou enquanto Israel inclinava-se, apoiado. Olhe para alguém e diga: mais de 140 anos. Velhinho, sabendo que está perto de morrer, está conversando com o filho, apoiado. Não, você não vai perder o juízo. Você não vai apostatar da fé. Não vai fazer vergonha de ter que ser jubilado numa falsa honra, porque perdeu a comunhão com Deus e tem que sair pela porta dos fundos, recebendo salário de igreja para não morrer de fome, mas manchou a noiva do Cordeiro. Não, pelo amor de Deus, não é esse tipo de fim que você merece. Você vai chegar na tua velhice, pode não ter cadeira, pode não ser presidente, pode não ter agenda, pode não ter dinheiro, possa ser até que ninguém te visite, mas quem ousar abrir a porta da tua casa não vai encontrar um pastor saudosista chorando o passado, nem um pregador revoltado falando mal dos pregadores do presente, mas vai encontrar um homem cheio da graça, apoiado no seu cajado e dizendo: eu vou morrer, mas aqui não é meu lugar, eu tenho uma outra cidade, eu estou indo para lá. Fica de pé, por favor. Pegue na mão desse homem de Deus, dessa mulher de Deus que está bem aí do seu lado. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 21. Pregue essa mensagem para ele. Diga a ele ou a ela: pela fé Jacó. Não, melhor. Pela fé Jacó, próximo da morte,
abençoou cada um dos filhos de José, e encostado à ponta do seu cajado, adorou. Diga a ele: eu não sei se no seu último dia de vida você ainda estará apacentando, você ainda estará pregando, você ainda estará viajando, mas eu creio que você ainda estará adorando, segurando na ponta do teu cajado e adorando. Agarra alguém, começa a orar com essa pessoa aí. Puxa ele para perto, puxa ele para perto, puxa ela para perto. Começa a orar, começa a orar. Você vai terminar a tua vida adorando. Deixa quem quiser brigar pela tua cadeira, deixa quem quiser brigar pela tua agenda, deixa quem quiser ficar com o patrimônio. Eu vou terminar minha vida adorando, adorando. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Tem gente recuperando o cajado perdido. Tem gente recuperando o cajado perdido. Tem gente recuperando o cajado perdido. Isso. Talvez esteja difícil para você, aproveite e ore. Talvez esteja difícil para você, aproveite e chore. Porque daqui a 20 anos você vai dizer: eu reconheço. Ori alabarabaxe lemanahai. Deus, em nome de Jesus, eu acabei de pregar a tua palavra. A minha oração é para que ela tenha efeito em nosso meio.